Às vezes o bigode ali tá dando mais de saco, ele tá feliz, então... Tem que concordar. Então a política, eu tenho esse entendimento, eu levo e eu fui candidato em 2020 e escutava muito isso. Breno, você for do lado A ou do lado B... Nossa, isso foi... Cara, isso me doía de um tanto. Eu falava, eu não tô na política pelo lado A ou pelo lado B. Eu tô na Você política vai votar em mim, você não pela vai votar, oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Não existe lado do povo, né, velho? O povo é o Estado, É não é isso. lado, velho. É linha reta. Então a gente tem que respeitar pelo povo, né? Verdade. Não, e a grande questão é o seguinte, a gente tem que ter esse entendimento de saber ter a tolerância, mas a gente precisa também saber cobrar. Não pode acontecer como foi feito no governo Bolsonaro, em que quem votou nele abriu mão de cobrar. Então, você podia fazer o quê? Ele podia fazer o que quisesse, né? que não tinha ninguém cobrando. Só quem era contrário que cobrava, que não tinha tanta credibilidade quando o cara que é contrário que cobra. Agora, quando o seu eleitor te cobra, aí tem força. Por isso que o eleitor do Lula hoje é que tem que cobrar ele, né? Porque quem não votou nele já tá cobrando, mas o eleitor do Lula não pode fechar o olho e falar assim, não, isso aí é normal. E tá acontecendo aos poucos. Tá de boa. Tem tido alguns vídeos de algumas manifestações. Não pode abrir mão de se posicionar, porque é a grande questão. Se você começa a cobrar, tem um povo que cobra de fato. Principalmente aquele que você votou, que você colocou lá, eu te coloquei, então você tem que me representar. Entendeu? Agora... E essa cobrança, ela seria muito interessante se ela acontecesse também com seus deputados e vereadores. Com certeza. E aí, a grande maioria das pessoas, muitas das vezes, nem lembram em quem votou para estes cargos, que tem uma importância gigantesca, principalmente no nosso dia a dia. Né? Eu falo que o vereador, ele tem o poder ali de tomar decisões e de resolver problemas, demandas do seu cotidiano, na sua rua, na porta da sua casa. Vamos facilitar, o problema é que não, tem gente que não tem noção de que existe esse cara. Uma coisa simples. Porque, tipo assim, se você perguntar pra alguma pessoa se tem o deputado estadual... Nem sabe quem é. Deputado estadual, mano. Você tá fica lá em falando? Brasília. É aí que tá. Quer saber se meu time ganhou, né? Uma máquina com muitas funções que, tipo assim, o brasileiro não consegue... A verdade é que... Tá inserido em todo A verdade é que o brasileiro não é ensinado sobre política. Isso. Eu acho que isso deveria ser uma matéria importantíssima para foram se retirando pelos anos, muitas coisas. Pelo menos no fundamental, não vou nem falar no ensino pequenininho, não, mas fundamental, a pessoa tá ali formando, entendendo o que tá ali completando 16 anos é o quê? Primeiro, segundo ano? Por aí é o ensino médio. Pois é. É esse o ensino médio, essa pessoa já tem 14 para 15 anos, ela está ingressando no ensino médio, então ela precisa entender. Ter uma matéria sobre política, como é que funciona, o que faz. Mas é o que eu falo, o extremismo ele é tão prejudicial, porque até nisso as pessoas vão querer interferir entendendo assim, opa, o governo é Lula, então eles vão querer ensinar na escola que o Lula que é o bom. Não, o governo é Bolsonaro, então eles vão querer ensinar que as crianças têm que ser bolsonaristas. Então, tá vendo que o extremismo leva, né, o problema até na ponta. E na verdade deveria ser um ensino... É uma coisa técnica mesmo. A parte técnica de como que é a política, por que você tem que votar nesse, por que você tem que votar num vereador, é para isso. Você vota no estadual, para ele exercer isso. E agora um deverzinho de casa, o pessoal que tá aí assistindo, o mínimo do mínimo que você pode fazer é em quem você vota para vereador, deputado estadual, mas vamos iniciar como para vereador. Lembra lá quem que você votou para vereador? Vai no seu Instagram, que às vezes você tá vendo só as dancinhas do TikTok também e tal. Para um pouquinho. Segue o rapaz. Segue o cara que você votou pra ver como é que ele tá vendo. Fazendo manda um direct, né? Falou, fulaninho, você tá acompanhando aí. Tô vendo você aqui no bairro de novo. Deixa eu te falar, dá um pulo aqui. Manda no comentário, é melhor do que no direct. O comentário é bom, porque o político gosta do comentário. O problema é quando começa a pagar, né? Aí já percebe. Aí você vai no direct. Tradicional esse aí. Começa a printar, aí o bicho pega. Mas o mínimo que você pode fazer é seguir o cara que você votou para ver se realmente ele tá cumprindo com aquilo que foi acordado. Porque na hora que você vota no cara, você tá criando um acordo com ele. Pô, você é meu funcionário por 4 anos, votei em você para você me representar. Então, e agora, né? Hilário, mas o grande problema é que o político, na sua grande maioria, ele não entende assim. Então ele pensa assim, a pessoa votou, agora eu tô aqui, vou tocar.
E o próprio eleitor não faz o seu papel. Isso, aí daqui 4 anos eu volto lá. Eu dei esse exemplo aqui, em alguns casos, eu dou ali R$100, R$50 na cesta básica, tá tudo resolvido. E quando, na verdade, o voto é uma responsabilidade que o político recebe daquela pessoa, porque a pessoa sai da casa dela, ela se desloca a um local de votação, muitas das vezes fica na fila ali por 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Nessas últimas eleições tivemos muito caso disso. Aperta o seu número, vê sua foto ali, a maioria das vezes essa foto feia mesmo, nossa, aperta o verde, e aí, né? Eu quando fui candidato em 2020, e, né, perdemos a eleição, perdemos não, deixamos de ganhar, porque eu ganhei muito em ser candidato e ter aquela experiência, foram 3.298 pessoas que saíram de casa, viram essa foto feia na urna, apertaram o verde no meio de uma pandemia. Né? Então, coloca 3.300 pessoas reunidas em fileira pra você ver. Vai daqui em Venda Nova. E eu sempre ressaltei isso. É bom chegar em Venda Nova, lugar bom. E eu sempre ressaltei isso com as pessoas. O meu compromisso com essas pessoas, ele é independente de ser eleito ou não. Então eu precisava entregar para aquelas pessoas algo que elas esperavam do Breno. E não sendo eleito, é claro que aquela solução da política final, ela fica comprometida. Você não tem aquele poder, né, de solucionar, talvez da forma que você espera. Mas eu, a todo tempo, procuro dialogar com a prefeitura, ou com o deputado, amigo, ou o Rafael tem, com outros vereadores, para fazer esse papel também. Até porque esses 3.300 votos te dão esse peso para chegar lá. Eu não fui, eu sou um suplente, mas eu tenho peso para chegar e conversar com a prefeitura. Eu fico feliz porque eu chego nas regionais, seja em Venda Nova, na Pampulha, na Norte, sou bem recebido, as pessoas, né, me recebem bem. A gente tem conseguido resolver demandas das mais simples até as mais complexas mesmo, dentro da cidade, porque eu tenho esse compromisso com essas pessoas. Então, a maioria dos suplentes que eu tive a oportunidade de conhecer, cara, parece que mudou até de país. Sumiu, nunca nem agradeceu os votos. Eu fico pensando, pô, o cara foi lá na casa das pessoas, pediu o voto, ganhou aquela confiança. Você imagina, tem uma demanda de buraco na rua lá, aí o Breno chega na regional e fala que, ó, preciso resolver, tem um buraco na rua X no bairro Jardim... Como é que chama? Leblon? Jardim Leblon. Resolve lá pra mim. Tem 3.300 pessoas esperando a resposta. Eles estão tudo de olho em mim. Se eu não der a resposta, o bicho vai pegar. Então, dá peso, cara. Dá peso. Você tem que saber usar isso. Às vezes o cara que perde a eleição, ele não tem essa noção. Fala, perdi, acabou. Ele larga a mão. Né, você tem que se manter, cara. Ele foi escolhido como liderança. Não bateu a eleição, mas o mínimo que você pode fazer é representar de alguma forma que seja. Ninguém tá falando pra você apagar sua vida pessoal, profissional, para poder ficar 24 horas por conta. Mas se alguém te procurar e você tiver pelo menos tenha o contato do pessoal das prefeituras, da regional, e tenta resolver, porque você tem peso, tem sim, né? Verdade. Brabo. Bom, então, continuar caminhando pela pauta federal. Acho que a pauta federal é um local bacana de caminhar, né? A gente tava falando do Supremo, né? Acho que o Supremo também fica pimentado, porque divide opiniões. Quer falar sobre aborto? O aborto é uma delas, né? Foi o aborto. Foi liberado? Como é que não, foi colocado para votação ou em pauta pela ministra Rosa Weber. Que a Rosa Weber estava, teoricamente, ela tá saindo, né? Eu quero votar, ela colocou em pauta. Eu quero. Isso. Aí pôs pra votar. Isso. Mas vamos para essa pauta polêmica? Bora. Qual que é aí? Fala aí, Lari, qual que é a sua opinião sobre o aborto? aborto? Poxa, eu sou totalmente... Assim, eu sou a favor da legislação atual. Atual, né? Acho que é o que a maioria da população pode ter algum outro falha, mas acho que é o mais próximo que a gente consegue chegar do que é o ideal, né? Nós estamos falando de vidas. A gente não tem como dosar quando é que essa vida começa a ser vida ou quando é que ainda não é vida. Exatamente. Esse é o problema. Como é que você vai mensurar? Um feto ali de 10 dias é uma vida? Um feto de 1 mês é uma vida? Como que você vai mensurar isso? Porque a partir do momento que você tem uma vida em jogo ali, você
tá dando o direito do outro de matar alguém. Então isso é muito complexo, né? Complexo. Verdade. Totalmente concordo 100% com você. Tá vendo? Falei com você. É claro que você tem casos, como acontecem hoje, né? De você ter que ter uma intervenção por algum motivo, Sim. né? A gente sabe, é até chato falar desses assuntos, né? Mas de violência mesmo, né? Contra a mulher. E aí é caso, mas a gente torce para que não aconteça esses casos, né? A verdade é essa, né? E que as mulheres sejam mães, né? Com a sua natureza e seja tudo bem, sem fatalidades, né? Porque esses casos, quando acontecem, é um trauma que a mulher vai carregar o resto da vida, né? Então a gente torce para que esses... Vou nem falar o nome deles, não, mas esses cidadãos aí estejam bem longe da gente. E a questão toda é o seguinte... Mal elementos, né?